Olá, olá! Boa segunda-feira para todos vocês. Sim, o vídeo está no ar cedinho, hein? São 8h32, acordei cedo hoje. Vamos que vamos aí para rever as semifinais de conferência. Ó, tem 3 vídeos no domingo de manhã que eu postei sobre os Chiefs, sobre Chiefs e Texans, né? Sobre o jogo em si, mas bastante sobre Kansas City, Travis Kelce, a arbitragem, que foi ruim no sábado, já falei no domingo. Também sobre o Jared Goff, outro vídeo, e outro vídeo sobre o Jayden Daniels. Então, foco aqui nos 2 jogos de domingo, e no final eu vou falar um pouquinho sobre os jogos de sábado, mas se você quiser assistir e saber mais sobre esses outros jogos do sábado, eu recomendo que você assista esses outros vídeos aqui no canal. Cobertura completa aqui neste canal maravilhoso. Bom, este é o 7 coisas que você precisa saber sobre a semifinal de conferência, sobre principalmente o domingo da semifinal de conferência. A gente volta com a revisão completa dos 4 jogos no Vencedores e Perdedores nesta terça, antes do almoço, tá? Para vocês poderem almoçar assistindo esse vídeo maravilhoso. Então, o Vencedores e Perdedores não será terça-noite, será terça mais ou menos na hora do almoço, tudo é certo. Aí eu gravando o vídeo, editando, tá tudo alinhado. Ó, primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: toda vez que existe uma eliminação em playoff, acontece uma caça às bruxas. Assim, normal, né? Porque é um jogo de vida ou morte, não é nem mata-mata, não tem jogo de volta. É ganhar ou acabou a temporada. E aí, quando existe algum erro, alguma questão que escancara, principalmente no final de jogos, se tem erro de arbitragem no final de um jogo, se tem um erro, um drop, uma jogada fácil no final de jogo, por exemplo, isso é o que acaba ficando marcado. Então eu vou perguntar para vocês, a derrota do Baltimore Ravens é exclusivamente por conta do Lamar Jackson? Não. A derrota do Baltimore Ravens é só porque o Mark Andrews sofreu um fumble e teve um drop decisivo? Não é só por isso, mas as duas coisas pesam. É importante a gente dizer isso. Do outro lado, o Buffalo Bills fez um jogo limpo. O Buffalo Bills correu bem com a bola. O Josh Allen foi decisivo na red zone. Ele não teve passe para touchdown, mas foi decisivo nesse jogo. Cuidou bem da bola. Segue sonegando o imposto Allen, né? E quando eu fiz o palpite para esse jogo, postei na semana passada e vi muita pouca gente apostando em Buffalo, o meu motivo número 1 para apostar no Buffalo Bills era feeling, para ser muito sincero. Não vou vir aqui falar que eu sou um gênio, meu Deus, como eu sou incrível. Não preciso disso e vocês também não estão aqui para isso, né? Mas o meu ponto era, o Buffalo Bills foi o time que menos cometeu turnovers na NFL nessa temporada. Por incrível que pareça, parece esquisito dizer isso de um time do Josh Allen, mas é a realidade. O time que menos sofreu sacks nessa temporada, jogando em casa, uma pressão muito grande dos dois lados, jogar em casa faz diferença. Então, meu palpite indo com o Buffalo, ele residia aí. A lógica, se fosse, sei lá, um jogo de videogame, ou se fosse campo neutro, indicava que a defesa terrestre de Buffalo poderia sofrer, que não ia ter como, que ia ser como o jogo da semana 4. Mas eu ponderei bastante essa questão de linha ofensiva, de jogar em casa e tudo mais. E aí, por isso, eu fui com o Buffalo. Mas foi um dos palpites mais difíceis que eu dei a temporada inteira. Por isso, eu não acho que necessariamente existem culpados na derrota do Baltimore Ravens. É claro que haverá perdedores, né, nessa derrota, como estarão, aliás, alguns nomes dos Ravens, os perdedores, no vídeo dessa terça-feira. Mas será que precisamos sempre fazer uma caça às bruxas e resumir algo tão complexo em um nome e um sobrenome? É óbvio que é fator, porque aí vai parecer que eu estou passando um enorme pano. Não, assim, e também vai parecer, pô, mas você desceu a lenha no Jared Goff no domingo de manhã e agora você está passando pano? Não, não é isso. Não me entendam mal. Existe sim uma parcela de culpa, se assim a gente quiser verificar. É óbvio que a atuação do Mark Andrews foi um fator, mas o Mark Andrews foi um dos melhores jogadores da NFL anotando touchdown a temporada inteira. O próprio Lamar disse na coletiva pós-jogo, se os Ravens estão aqui, também é por conta dele. Então, eu não sei se dá para resumir. O meu grande ponto é resumir uma batalha como essa, decidida por uma conversão de 2 pontos, num jogo de playoff, apenas a uma coisa. Eu acho que o esporte acaba sendo um pouco mais complexo do que isso. Então, para começar o vídeo, eu queria falar isso, tá? Agora, é óbvio que dá para responsabilizar, vamos usar essa palavra, responsabilizar o Mark Andrews e o Lamar Jackson. É óbvio. Não tem como não dizer isso. E a segunda coisa que você precisa saber
é que dá para achar que o Lamar Jackson teve problemas, mas que ele não pipocou, porque essa também é outra palavra que aparece bastante em pós-temporada. Fulano pipocou, Beltrano pipocou. Eu acho que o jogador pipocar significa ele se esconder durante o jogo inteiro, ele se acuar. Eu não vi isso do Lamar Jackson. Eu não vi o Lamar Jackson acuado ou se escondendo. Eu vi o Lamar Jackson cometendo erros. Eu já falo sobre isso. Mas eu vi ele cometendo erros. Agora, eu também vi o Lamar Jackson jogando pra cacete no segundo tempo. Eu também vi o Lamar Jackson com passes incríveis no último quarto. Eu vi o Lamar Jackson com um passe para touchdown que poderia ser o quase empate da partida, que poucos quarterbacks na NFL teriam dado. Eu vi tudo isso no jogador jogando fora de casa. Mas eu também vi um Lamar Jackson no primeiro tempo afobado. E é aí que entra a grande questão. A coletiva pós-jogo do Lamar Jackson me mostrou com muita clareza que o mental dele para jogar um jogo como esse ainda não é afiado o suficiente. Gente, é apenas a realidade. A frustração consome o Lamar Jackson. Ontem à noite eu estava conversando no grupo de WhatsApp que a gente tem e o Alex mencionou isso também, né? Falou da questão do Alex, psicólogo NFL, tá no Twitter, aí no Instagram, trabalha no Endzone, um abraço para ele, pro PP. E aí, ele falou sobre isso, né? Até mandou, falou assim, a gente pensa parecido em relação a isso. E o Alex é muito, né, fã do jogo do Lamar. E eu também, claro. É meu voto para MVP nessa temporada. Mas tem uma coisa que me pega. O Lamar Jackson, às vezes, ele entra numa espiral negativa, que ele quer resolver tudo e ele fica muito afobado. Muito afobado. Comecem a reparar na linguagem corporal do Lamar Jackson nesses momentos. Ele começa a cagar os fundamentos dele. O trabalho de pés fica muito acelerado. Ele fica querendo fazer coisas que ele não precisa fazer. E eu acho que o fumble demonstra isso com muita clareza. E aí ele começa a errar uns passes que ele normalmente não erra. Tipo um passe no flat, o recebedor tá a 2 jardas da linha de scrimmage no perímetro e a bola vai no chão, sabe? E aí você começa a reparar um semblante de frustração, uns pulinhos assim, a cara dele de frustrado. Então não é uma cara de pipoqueiro, não é uma cara de acuado, é uma cara de frustrado. E aí ele deixa essa ansiedade, essa frustração consumi-lo e aí vem a espiral de M3 pontinhos. Isso aconteceu no primeiro tempo. E aí no segundo tempo ele conseguiu se recompor. Mas aí o estrago já tinha sido feito. Foram 3 turnovers do Baltimore Ravens nessa partida. E em 2 deles a gente teve pontuação dos Bills. Um touchdown e um field goal. Inclusive o turnover aí do Mark Andrews virou field goal, né? Que foi o field goal basicamente da vitória. Mas eu não acho que o Lamar Jackson pipocou. Porém, essa partida vai ecoar nos próximos meses em relação ao Lamar Jackson. Ele pode ser MVP pela 3ª vez, isso ainda está em aberto, né? Quer dizer, não está em aberto, a votação já foi, mas não tem resultado ainda. Esse resultado vai ser divulgado na quinta-feira antes do Super Bowl. E ele vai ser um jogador que tem números bizarros em temporada regular, e queira ou não, os números e as atuações do Lamar Jackson em playoff, existe uma falta de sintonia entre as duas coisas. O grande ponto das críticas da maior parte das pessoas do Lamar Jackson é que é um jogador extraordinário em temporada regular e é um jogador que em playoff acaba tendo atuações em números inferiores. Isso aconteceu com o Peyton Manning durante 7 anos? 6 anos. Isso aconteceu com o Peyton durante 6 anos. O Peyton, já em 99, ele é um grande quarterback. Né, e os Colts vão para os playoffs. A temporada de 2004 do Peyton, quase 50 touchdowns, é uma das melhores temporadas de um quarterback, temporada regular. E aí chegou nos playoffs, nesse período, perdia para New England na neve, teve a derrota contra os Steelers em 2005, e aí existia naquela época uma aura de pipoqueiro do Peyton Manning. Já se fazia montagens com ele com uma pipoquinha. Isso acontecia pacas na época, né? Mesmo antes de existir Twitter e tal, as redes sociais não eram tão abrangentes, mas isso existia. Eu lembro muito bem. E falava as mesmas coisas que se fala em relação ao Lamar Jackson nesse ponto eram ditas sobre o Peyton Manning, até que as coisas clicaram em 2006. A defesa dos Colts não foi boa na temporada regular, mas nos playoffs ela jogou muito bem. O Bob Sanders fez uma excelente pós-temporada e os Colts acabaram chegando no Super Bowl e venceram os Bears. Então, as mesmas coisas. Olha o meu alarme. Alexa, parar! Você vê, hein? Coloquei o alarme para 8h42, acordei muito antes disso, que é trabalho.
E as mesmas coisas eram ditas sobre o Peyton. Então vamos ver o que vai acontecer. É inegável para mim que o Lamar Jackson tem talento, mas ele precisa deixar um pouco mais afiado esse lado mental. A frustração dele até na coletiva, né, basicamente dizendo não aguento mais isso acontecendo, ela fala por si. A terceira coisa que você precisa saber é que a linha ofensiva dos Bills ela fez diferença. O Josh Allen tomou só um sack, foi pressionado em 25% dos recursos de passe, e a linha ofensiva jogou muito bem na red zone. Né? Como eu disse, um dos fatores pelo qual eu apostei no Buffalo Bills vencendo essa partida era a minha confiança na linha ofensiva de Buffalo, que é bastante subestimada. Uma linha ofensiva que jogou junta, né, o ano inteiro, basicamente, e... enfim, é isso. Aliás, sobre linha ofensiva, teve uma falta, um holding que não existiu, inclusive foi marcado contra Buffalo, e teve uma interferência também que, na minha visão, não foi interferência. E eu vou colocar nos perdedores a arbitragem da NFL, mas se os Bills tivessem perdido, provavelmente essas duas faltas estariam sendo bem mais faladas. Só para demonstrar como a arbitragem da NFL é muito ruim. E não é só quando o Kansas City Chiefs está jogando, tá? Deixando bem claro isso. Agora vamos lá, vamos voltar a esse assunto. A quarta coisa que você precisa saber é que em jogos apertados, turnovers podem decidir. Olha os números dos dois times. Baltimore teve 7 jardas por jogada, Buffalo teve 4.6. O Derrick Henry teve 84 jardas terrestres. Então não foi a ausência de jogo terrestre que afetou Baltimore. Em terceira descida, os Ravens foram 7 de 10, os Bills 5 de 11. Mas em turnovers, 3 turnovers de Baltimore, uma interceptação do Lamar Jackson, um fumble do Lamar Jackson e o fumble do Mark Andrews no final. Esses turnovers viraram os 2 fumbles, um touchdown e um field goal e importaram em 10 pontos. A diferença do resultado foi de 2 pontos. A grande questão não é só vencer a batalha dos turnovers, é fazer alguma coisa com a bola, como eu já falei muitas vezes. E os Bills fizeram. Eles anotaram 10 pontos depois de turnover. Isso foi uma imensa diferença. Aliás, foi diferença turnover o final de semana inteiro. Bastante também em Lions e Commanders. Bom, falar um pouco do outro jogo do dia. Antes de fazer um mini merchan aqui, lembrando que eu vou falar mais sobre outros assuntos para os membros aqui do canal. Então, se você ainda não é membro, aproveita a oportunidade, clica aqui embaixo, assina o Like Plus, custa R$ 8 por mês para você ter o dobro, o triplo de conteúdo, participar de quadros aqui do canal, tem lives exclusivas para os membros, eu vou fazer live para os membros nessa semana. Então vem com a gente, que é baratinho, compensa bastante, vem com a gente nessa reta final de temporada. Eu vou fazer um vídeo, sobre o Jalen Hurts para os membros nesta segunda-feira. Agora, o Saquon Barkley, a quinta coisa que você precisa saber é que o Saquon Barkley salvou o dia de novo. Mais um grande jogo dele no segundo tempo. Eu destaquei isso na transmissão, que os números do Saquon Barkley são absurdos nessa temporada e em segundo tempo eles são ainda mais absurdos. Se não fossem as 2 corridas longas do Saquon Barkley para touchdown e o Jalen Carter, os Eagles provavelmente teriam perdido esse jogo. Provavelmente. Agora, não dá para trabalhar só no hipotético, porque houve mérito de Filadélfia, principalmente desses 2 jogadores. Faz parte da equação. O Howie Roseman aproveitou a oportunidade, draftou o Jalen Carter e aproveitou a oportunidade do Saquon Barkley no mercado e trouxe o Saquon Barkley. Então, é óbvio que isso é mérito de Filadélfia. A segunda corrida, 78 jardas. O Saquon Barkley passa das 205 jardas e é uma das mais impressionantes temporadas de running backs nos últimos 25 anos ou mais. Porque é uma temporada, uma pós-temporada, aliás, muito parecida em impacto com o que o Terrell Davis teve pelos Broncos em 97 e em 98. E os Broncos foram campeões do Super Bowl. Claro, uma NFL diferente naquela época, o jogo terrestre tinha mais ênfase, mais valor do que hoje, mas, de qualquer forma, quem salvou o dia, quem salvou o ataque dos Eagles de novo, foi o Saquon Barkley. Mais um jogo abaixo do Jalen Hurts. O Jalen Hurts, eu estou falando isso, segura a bola uma barbaridade, tem problemas em processar o jogo, tem problemas em processar o meio do campo, existem limitações. Jalen Hurts tem o seu mérito também, porque no geral ele cuidou muito bem da bola, tomou boas decisões, não teve nenhum passe absurdo, assim, meu Deus, ele devia ter sido interceptado, não. E anotou o touchdown em corrida e teve algumas conversões de terceira descida importantes. Jalen Hurts não é um quarterback ruim, mas ele precisa ser melhor, porque senão o Philadelphia Eagles pode ter problemas ou na final da NFC ou no Super Bowl, tá? Mas quem salvou o dia de novo foi o Saquon Barkley e o Jalen Carter também, claro. Eu vou falar sobre os dois mais no Vencedores e Perdedores. A sexta coisa que você precisa saber é que o trabalho do Sean McVay é excelente, é o melhor técnico da divisão. Desculpa, Kyle Shanahan, mas eu preciso trabalhar com a realidade. Desculpa você que é membro do Instituto Kyle Shanahan, mas eu preciso trabalhar com a realidade.
técnico, eu não estou falando guru ofensivo, play caller, desenhador de ataques, técnico, head coach, o Sean McVay é o melhor da divisão. Agora, os Rams atingiram seu limite de competência. E eu não falo isso de uma maneira negativa. Quase 30% dos snaps defensivos dos Rams foram com calouros. E tem uma penca de jogadores em segundo ano. A secundária dos Rams não tem nenhuma estrela. Shula faz um bom trabalho como coordenador defensivo considerando tudo isso. Os Rams devem ter, aliás, falando em calor, o calor defensivo do ano, Jared Verse, que fez uma grande partida ontem contra o Philadelphia Eagles. Então, os Rams não têm material humano para brigar por uma final de conferência, para brigar por um Super Bowl. Ainda. Porque o Les Snead não costuma ter escolhas de primeira rodada, mas no resto do draft ele acerta e acerta com frequência. Então, olho nesse time dos Rams para a próxima temporada e para 2026 também. Resta saber a situação do Matt Stafford, quantos anos ele vai continuar jogando nesse nível que a gente viu aí nessa partida. O Matt Stafford terminou mal a temporada regular, os últimos 3 jogos dele na temporada regular não foram bons, mas ele fez um bom trabalho, sobretudo no primeiro quarto contra os Vikings, e no geral também jogou bem ontem, ainda mais considerando neve, considerando a defesa que os Eagles têm, a secundária que os Eagles têm e tudo mais. Mas os Rams atingiram o limite de competência. Eu acho que o torcedor dos Rams termina essa temporada feliz, na medida do possível, porque o time ganhou a divisão, ganhou o jogo de playoff fora de casa, e aí batalhou contra o Philadelphia Eagles, ficou uma campanha de quem sabe vencer o jogo aí. E em termos de elenco, existe um abismo, de verdade, um abismo de diferença da defesa dos Eagles para a defesa dos Rams. E a defesa dos Rams, embora tenha cedido 3 big plays, 3 corridas pelo chão que viraram touchdown, esse foi um problema crônico dessa defesa na temporada, eu acho que dá para dizer boas coisas e dá para ter otimismo aí com os Rams para a próxima temporada. Agora, para a gente terminar, um pouco sobre o sábado, tá? Aqui um pouco mais rápido, a gente já está com 17 minutos aí de vídeo, um pouco sobre o sábado. Arbitragem. A arbitragem da NFL é ruim como um todo, tá? Não é a pior arbitragem dos esportes americanos, ou dos esportes, eu acho a arbitragem do Brasileirão pior, eu acho a arbitragem da NBA pior, por exemplo, mas ela teve problemas. O Jalen Hurts deu um slide e toma o contato e não foi marcada a falta no domingo. A mesma coisa aconteceu e o Patrick Mahomes deu um slide e foi marcada a falta no sábado. Não existe qualquer tipo de critério, às vezes, assim. E quando eu digo critério, é um mínimo de consistência entre uma equipe de arbitragem e outra. Porque tem uma equipe de arbitragem que marca mais segurada e a outra marca menos. Tem uma equipe de arbitragem que marca mais interferência e a outra marca menos. Não é possível um negócio desse. Tem que ter um mínimo de consistência. Porque isso acaba afetando o jogo. Então, o que eu vejo, como eu vejo a arbitragem? Eu acho que o árbitro ele tem que interferir quando precisa. E muitas vezes, nesse final de semana, eu vi árbitros interferindo quando não precisava. Essa falta de holding no Brown, por exemplo, dos Bills, que não existiu. Esse slide do Mahomes que virou violência ao passador. Aliás, não é roughing the passer porque ele estava correndo, mas enfim, uma falta de 15 jardas. É isso que me incomoda, a falta de critério. Sobre os Chiefs, janeiro sempre chega. Travis Kelce apareceu, se resguardaram, ganharam a Taça Guanabara, jogaram aí temporada regular a 70% da capacidade, fazendo aí mudança de marcha com um RPM mais baixo que precisava, e agora é janeiro, agora os caras vão com tudo. Agora o Karlaftis está babando, indo para cima da linha ofensiva, uma pressão em todos os jogos esse ano, inclusive, teve o melhor jogo dele aí na NFL, é Chris Jones vindo com tudo, é o jogo terrestre aparecendo na red zone, é o Mahomes fazendo mágica, é o Kelce passando das 100 jardas, é o Spagnuolo com uma masterclass defensiva no segundo tempo. Esse é o Kansas City Chiefs. Sobre os Texans, linha ofensiva terrível, tá? Tirando o Laremy Tunsil, os outros 4 jogadores dessa linha são trágicos. Então esse time vai ter que fazer um trabalho melhor na linha ofensiva ano que vem se ele quiser dar voos mais altos. CJ Stroud foi guerreiro, mas só com o Nico Collins para passar a bola, e o Nico Collins marcado pelo Trey McDuffie em boa parte das jogadas, e o resto do corpo de recebedores, pelo amor de Deus, aí fica difícil. E sobre Commanders e Lions, já falei sobre o Daniels num vídeo, já falei sobre o Goff num vídeo, recomendo que vocês assistam, façam o meu convite. Mas eu queria elogiar o jogo terrestre dos Commanders aqui, tá? Que fez um grande trabalho. Estou muito ansioso para essa partida entre Eagles e Commanders na semana que vem. E claro, Ravens estão eliminados, infelizmente, aí para Baltimore, mas Bills e Chiefs também promete ser um jogaço. Primeiro jogo às 5 horas, Eagles recebendo os Commanders, e depois 8h30 até o final da AFC, com os Chiefs recebendo
os Bills. Os Bills venceram o Kansas City Chiefs essa temporada, foi a única derrota do elenco titular do Kansas City Chiefs neste ano, eles perderam a semana 18, mas aí meio que não conta. Certo? É isso. Beijo carinhoso para vocês. Tem vídeo sobre o Jalen Hurts para os membros hoje de tarde. E amanhã tem vencedores e perdedores, tá bom? Quarta-feira devo folgar, que tio Curte merece. E aí tem a prévia, tal, das finais de conferência. Eu vou fazer uma prévia por final de conferência, tá? Uma prévia para a final da AFC, uma prévia para a final da NFC. Então venham conosco. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Se inscreva no canal se você gosta do nosso conteúdo, like no vídeo. E se você tá no Brasil e tá aparecendo o botão aqui embaixo, ajuda com o hype também. Beijo, meus queridos. Até a próxima. Tchau.